trazer a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor. Usa o Teu servo mais uma vez nas Tuas mãos, Jesus, já como Tu tem usado, Senhor. Pai querido, Pai maravilhoso, que esta palavra, Senhor, que Ele trouxe para nós nesta noite, Senhor, venha, Senhor querido, encher os nossos corações, Senhor querido, Senhor amado. Pai, que através da Tua palavra Tu possa salvar, Jesus, nesta noite. Tu possa curar, Tu possa batizar com Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Jesus, para ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo que Tu tem feito por nós. Fica conosco, Jesus amado, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem foi chamado para servir, paz do Senhor. Deus seja louvado por essa oportunidade. Pode tomar o seu assento, por favor. Deus seja louvado. Deus é bom, está aqui em nosso meio. Antes de fazer uso da palavra de Deus, eu gostaria de deixar aqui a minha palavra de gratidão ao Senhor, primeiramente, por poder mais uma vez estar na sua casa, o que para mim é uma bênção. Eu costumo dizer que praticamente nasci dentro da igreja, tive esta bênção. Eu não tenho aquele testemunho do ex, porque eu já estava aqui desde o começo. As minhas primeiras palavras foram aleluia, glória a Deus, e sempre é muito bom estar aqui. E hoje, em especial, por ser a primeira mensagem de 2024 para mim, irmão Carlos, é hoje aqui. Então é muito especial para mim. E também estar aqui na Umadur, neste sábado, é uma alegria muito grande. Eu estava vindo com a Aline para cá, e como disse o irmão Carlos, lembrando dos sábados que a gente vinha para cá, e na época não tinha nem a Alice, agora a Alice já está indo para o colégio, né? Ano que vem ela entra no colégio já. Eu digo, meu Deus, o tempo passa voando, já está até o Miguel aí. E eu digo, eu mexo onde vou, eu digo assim, ó, daqui a pouco está chegando mais a Laurinha, né? E a Aline repreende, né? Eu digo, quem manda é Deus, Deus que tem a última Deus que tem a última palavra. Mas Deus é bom, é muito bom poder estar aqui, irmãos, louvando a Deus com vocês. Sentimos muito feliz e honrado. Quero agradecer a vida do evangelista irmão Carlos pelo convite. Deus seja louvado, sua esposa irmã Vanice, que aqui esteve orando por nós. Deus continue abençoando, dando visão, entendimento e muitas ideias, né? Porque é necessário muitas ideias todo ano, mas Deus tem dado e vai continuar dando segundo a sua graça aos nossos irmãos. Também o irmão Marlon, a irmã Eduarda, que este ano estão ajudando, né? Auxiliando, e Deus vai abençoar vocês grandemente, grandes experiências Deus vai dar a vocês. Aos obreiros da Umadur, que eu cheguei ali e disse, nem precisava pregar, né? Já estão preparados, mas Deus me agraciou de trazer uma palavra para vocês. Então eu quero convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 13 e versículo de número 5. Quero deixar aqui também o agradecimento ao grupo de louvor que esteve louvando a Deus. Deus abençoe vocês de forma especial, e ao nosso irmão Josebe, que vai tocar teclado pela próxima hora. Deus fortaleça seus dedos aí, em nome de Jesus. Não, estou brincando, irmão, vai ser rápido. Quando você achar que está começando, está terminando, amém? João 12, ou melhor, João capítulo 13, versículo 12. 13 e 12. Enquanto você encontra, na medida que você encontrar, se possível, eu peço que você esteja de pé para nós ler o texto. Quero deixar o meu agradecimento também à minha esposa, que me acompanha nessa noite, e ela sempre procura me acompanhar, e estar aqui mais uma vez com ela é uma bênção muito grande. Deus continue te abençoando. Dizer que ela é a mulher mais bonita compra briga com o pastor Leonardo, né? Nós estamos numa briga aí, ele disse que é a Luana, eu digo que é ela, né? Mas Deus abençoe de uma forma especial. São primas, né? São bonitas assim, de família. 13 e 12, os irmãos acharam? Diga amém.
Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, e disse-lhes: entendeis o que tenho vos feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Antes um pouquinho, irmãos, ali no versículo 5, eu preciso fazer menção desse versículo para o nosso entendimento. Ali no 5 é o começo dessa história. Diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E depois vem o 12. Depois que terminou a lavagem, ele disse: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deve lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. No 3, você vai dizer bem forte o tema, que é o tema da Almadur esta noite. Eu sei que esse ano, muitas mensagens serão pregadas aqui sobre servir. Mas hoje é a primeira mensagem sobre o tema, né? Que vai ser muito expandido durante o ano. Então, para você gravar o tema e não esquecer mais, você vai no 3 repetir comigo. Escolhidos para servir, né? 1, 2, 3. Por favor, tome seu assento, em nome de Jesus. E me preste a sua atenção, porque a mensagem hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual. Eu vou narrar uma história para você aqui, e no final a gente vai chegar nesse tema que os irmãos propuseram. Irmãos, jovens, moços e moças, os mais abençoados de Uruguaiana estão aqui esta noite. Só o David entendeu, mas aleluia. Deus tem colocado no meu coração essa palavra. O irmão Marlon falou para mim esse tema, e eu oro, eu costumo dizer, eu ainda oro, né? Porque muitos não oram mais, mas a gente tem que orar, aprendeu assim que tem que orar para buscar uma palavra de Deus. Eu tinha algumas palavras sobre serviço, mas eu pedi para Deus uma palavra nova, e durante essa semana, irmão Carlos, Deus colocou essa palavra no meu coração, para compartilhar com vocês. E é uma palavra sobre a temática. Talvez ela não vá em encontro daquilo que você está acostumado a ouvir, aquilo que você está acostumado a escutar, mas com certeza Deus tem algo para compartilhar ao nosso coração. Você sabe que as ruas de Jerusalém, as ruas da Galileia, na época de Jesus, eram ruas que não eram asfaltadas, eram ruas de terra, eram ruas poeirentas, eram ruas cheias de buracos. A nossa também tem alguns, né? Isso aí não continua, mas tudo bem. Mas tinha muito pó naquela época, e as pessoas que andavam nessas ruas, os servos, os escravos, eles não tinham esse tênis bonito que você tem, ou esse sapato que você tem. Eles andavam de pé descalço. Imagine como ficavam os pés andando de pé descalço em ruas como as ruas da Palestina. Os servos e escravos andavam assim. Aqueles que tinham uma condição um pouco melhor do que essa, andavam com uma sandália. Mas não era essa sandália que hoje em dia tem até amortecedor na sandália, não. Essa sandália não tinha nenhum conforto. Era uma sandália de couro. E era o lançamento da época. Era o que se tinha de melhor
mas os pés ali tinha Joanete, Joanete, Joaninha, tinha de tudo naqueles pés, né? Porque eles eram uma época diferente da nossa, não tinha o conforto que nós temos. Então quem mais tinha condição tinha uma sandália de couro para andar. E eles andavam, caminhavam muito, não tinha carro também, então a maioria da locomoção era a pé, ou sobre alguns animais. Então eles andavam naquelas ruas numa condição de dificuldade, os pés doíam, os pés ficavam sujos, os pés ficavam empoeirados. E aí você mistura isso, um sol que era muito grande na Palestina, e nós temos pés que soam, e a poeira vira um lodo nos pés, né? Então os pés, alguém pode já estar imaginando os pés que eu estou tentando desenhar aqui para você, eram pés sujos. Pensa no seu pé sujo quando você vai deitar algum dia, quando você sujou muito, e se deu conta que olhou para o lençol estava preto e eram os seus pés. Pior do que isso, multiplique por algumas vezes, era eles nessa época. Uns andavam de pé descalço, outros andavam com sandália de couro, entrava tudo que era pó naqueles pés, e ficava de uma situação difícil, uma situação complexa, os pés daqueles que andavam na Babilônia. Só aí já vale um glória, porque Jesus deixou ruas de ouro para andar nessas ruas poeirentas aqui de baixo. Então eles andavam nessa condição desfavorável, vamos colocar assim. Eles andavam numa condição onde os pés se sujavam muito, onde os pés andavam empoeirados, em alguns casos ficavam encardidos. Quando as pessoas chegavam em uma casa, evangelista irmão Carlos, eles iam entrar em casa, nessa casa tinha o servo da casa. E logo quando o Senhor chegava na casa, o servo pegava, ou o escravo, uma bacia com água, pegava uma toalha na mão, ia receber essa pessoa. A pessoa sentava em algum lugar, e antes da pessoa fazer alguma coisa, tomar um café, esse servo lavava os pés dessa pessoa que havia chegado na casa. Quando se chegava na casa, alguém tinha que lavar os pés. Quem lavava? O servo. O servo já estava sempre pronto. Se alguém chegar na casa, toalha num braço, bacia no outro, e bora lavar os pés do convidado, para que a sujeira de fora não viesse para dentro. Isso era tradição. Eu não estou falando de uma etiqueta que poderia ser feita ou não, eu estou falando de uma tradição, algo que era observado à risca. Todo lugar era assim. Quando chegava em casa, alguém lavava os pés de quem chegava. Aí você me pergunta, e quem não tinha servo, quem não tinha escravo, quem tinha uma condição financeira mais inferior? Aí o menor da casa era o responsável de lavar os pés de quem chegava. Por exemplo, o irmão mais novo, sobrava sempre para o mais novo, né? Ou algum que era um filho bastardo que tivesse na casa, ou alguém que tivesse algum problema e estivesse na casa, era esse o responsável, e ele já sabia, se alguém entrar em casa, eu sendo o menor, sou responsável de lavar os pés de quem chega na casa. Isso era normal. Isso era costume, Bruno, isso era usual dentro da Palestina. Só que esse costume ainda mais forte, mais arraigado na cultura de Israel, quando se ia jantar à mesa. Ninguém janta à mesa de pé sujo. Ninguém jantava à mesa com os pés com a poeira das ruas, com a poeira de fora da casa, com o lodo de fora da casa. Então como é que se fazia nessa época? Como é que se realizava nessa época? Eles iam à mesa, e a mesa não era uma mesa como a nossa também. Precisamos entender isso para entender essa mensagem.
Era uma mesa de mais ou menos uns 50 centímetros, era uma mesa pequena. E não se sentava em cadeiras, não tinha cadeira. Tinha uma almofada. Mas a almofada não era para sentar, a almofada era para pendurar o cotovelo, porque a mesa era em formato de U, e eles sentavam no chão, uma mesa de aproximadamente 50 centímetros, o cotovelo era colocado na almofada, e com a outra mão eles se alimentavam. Pegavam o garfo, pegavam a comida, colocavam o pão na sopa, se alimentavam com uma mão e se seguravam com o braço. Só que antes de participar de uma janta, de uma ceia, de uma comemoração, era preciso lavar os pés. Se tinha uma coisa que não podia se fazer com os pés sujos, era se alimentar. Ninguém sentava à mesa, Ezequiel, sem se alimentar. Ninguém sentava à mesa, Luiz Fernando, sem lavar os pés. Melhor dizendo, era preciso lavar os pés. E quem é que lavava os pés? Ou o servo ou o menor da casa. Ou seja, quando se chegava em casa, o anfitrião convidava, vamos jantar. Os convidados iam à mesa, colocavam o cotovelo na almofada. Antes da comida ser colocada sobre a mesa, o servo já vinha com a toalhinha aqui no ombro e a bacia segurando na outra mão, para lavar os pés de quem chegou de fora. Isso era normal. Quem nascia naquela cultura já sabia. E não se revoltavam, não tinha como se revoltar em uma cultura que se dependia um do outro para viver. O escravo era escravo, não tinha escolha. O servo dependia do senhor, também não tinha. O menor da casa, muito menos. Então isso era feito sempre. Lavava-se os pés para que se pudesse comer. Todos sentavam às mesas, quem tinha mais condição, vinha vários servos com bacia, com toalha, e lavava as mãos, lavava os pés dos convidados. O que nós temos aqui nesse texto que eu li é exatamente isso. Depois de você entender isso, eu entro no texto que eu li. Nesse dia, ou melhor, nessa semana que nós estamos falando, é a semana que antecedeu a crucificação. É a semana que Jesus saiu da Galiléia e foi para Jerusalém. É a semana que ele andou muitos quilômetros. E durante a semana da Páscoa, da ceia, onde esse fato aconteceu, ele ia toda hora, Monte das Oliveiras, cenáculo, Monte das Oliveiras, templo, Monte das Oliveiras, cenáculo, Monte das Oliveiras, templo. A última semana de Jesus, do ministério de Jesus, foi só isso. Ele passava as noites no Monte das Oliveiras orando, e voltava para o templo quando o dia amanhecia. Depois ia para o templo e voltava para o Monte das Oliveiras. Então imagina os pezinhos desses moços, todo dia, para lá e para cá, 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 para lá e para cá. No meio disso, Jesus sabia que ele iria para a cruz. Antes de ser crucificado, Jesus diz, eu preciso marcar uma ceia com vocês. Eu preciso marcar um jantar com vocês. E Jesus marcou o dia, marcou o lugar, marcou a hora. Seria no cenáculo, seria no dia da Páscoa, ele reuniria-se com os 12, cearia com eles. É ali que Jesus ensinou sobre Santa Ceia. É ali que Jesus disse, um de vós há de me trair. É ali que Jesus ensinou muitas coisas a eles, e um dos ensinamentos é o que eu li essa noite. Jesus chegou, sentou à mesa, e todos estão sentados. Só que tem um detalhe importante. Antes de sentarem à mesa, há uma briga entre eles. Qual é a briga? A briga é a seguinte, David: quem dentre nós é o maior? Quem dentre nós é o mais importante? Quem dentre nós é mais valioso para o mestre? Quem dentre nós ele ama mais? Há uma briga para sentar do lado de Jesus na mesa. Porque dentro da cultura judaica, quanto mais perto você está do mais importante da casa, mais importante você é. Então um queria sentar à direita e o outro queria sentar à esquerda.
Só que esses lugares já estavam ocupados, porque o João sentou de um lado e já colocou a cabeça no ombro de Jesus e diz: daqui eu não saio. O Judas sentou do outro e diz assim: eu sou o tesoureiro, sem mim não tem ceia, porque eu sou o dono do dinheiro, eu sento do outro. E aí todo mundo fica... Pedro ficou lá, a Bíblia diz que Pedro ficou do outro lado da mesa, o mais longe ficou Pedro, ele diz: já não gostei do jantar. Pedro já se emburrou, vou usar um popular aqui, se emburrou. Ele disse assim: essa janta não está boa para mim, porque eu estou aqui tão longe, Jesus está lá do lado da mesa, eu estou aqui tão distante de Jesus. Isso na cultura quer dizer, eu não sou importante, porque eu sou o último da mesa, estou lá no canto, Jesus está num canto e Pedro está no outro. O João está do lado, está dizendo: importante sou eu estou aqui no deitadinho. E aí eles estão nesse debate, quem é o mais importante ali? Por quê? Porque eles acreditavam que depois dessa ceia, iniciaria-se o reino de Cristo. E todos queriam uma posição de destaque dentro do reino. Eles acreditavam que Jesus seria coroado rei, de fato foi, só que a coroa não era de ouro, era de espinho. Aleluia. Aleluia. Eles queriam um lugar melhor para mostrar que eram mais importantes dentro daquele local. Mas para sentar já não dá, irmão Joel. Para sentar já não dá, porque as cadeiras, os melhores lugares já foram ocupados. E agora surge a pergunta central: quem vai lavar os pés? Quem vai lavar os pés, David? Porque lavar os pés é assinar o atestado: eu não tenho importância nenhuma, eu sou o menor aqui. Oh, aleluia. E tudo que eles queriam era dizer: eu sou mais importante. Só que lembra, quem é que lavou os pés? O menos importante. Então, se eles lavassem os pés, eles estavam assinando a declaração: eu sou o menos importante nesta ceia. Ninguém se dispôs. Mas a comida precisava ser servida, eles precisavam começar a comer, e ninguém lavava os pés de ninguém ali. Porque ninguém queria dizer: eu sou o menor, todos queriam dizer: eu sou o maior. Então acontece algo inusitado, a ceia começa com os pés sujos. Porque se ninguém se dispõe a fazer, não se faz. Eles comeram com os pés sujos, porque ninguém lavou os pés de ninguém. Ninguém queria servir. Oh glória. Ninguém queria fazer o serviço. Ninguém queria fazer o que precisava ser feito. Eles queriam o cargo, mas eles não entendiam que o cargo traz a carga. Eles queriam o serviço, mas não entendiam que serviço é preciso ou é para quem é servo. Oh glória. Oh glória. Então eles começam a servir. Tem outro detalhe: quem serve a ceia é o servo também. Só que eles nem lavam o pé de ninguém e também não servem ceia nenhuma. Quando você olha aqueles quadros de Jesus, quem é que está servindo a ceia? Jesus. Porque ninguém se dispõe a servir, porque quem serve é o menor. E ninguém quer ser menor. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer pelo outro. Todo mundo quer receber, mas ninguém quer dar. Eles comem a ceia. Jesus assume o papel de servo e começa a repartir o pão. E eles se alimentam, e eles se fartam. E Jesus diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Isso é aquilo que eu recebi do Pai, eu vos dei. Aquele ritual da ceia que você conhece, e a cerimônia termina.
A cerimônia acaba. E quando termina a cerimônia, Jesus percebeu que ninguém ali resolveu tomar a posição de servo. Oh, glória! Então, Jesus se levanta e não diz uma palavra, Ezequiel. Depois, se você quiser ler em casa, Jesus não diz uma palavra. Jesus tão somente se levanta, vai aonde está a bacia com água, pega a bacia, pega algumas toalhas que estão ali, se aproxima dos discípulos, ditos servos, abaixa-se, pega os pés do primeiro e começa a lavar. Jesus vai lavando o primeiro e todos vão abrindo a boca e dizendo: como assim? Não estou entendendo. Ele é o Senhor, Ele é o Rabi, Ele é o mestre, Ele é o maior aqui. E Ele está pegando a bacia com água, Ele está pegando a toalha, Ele está lavando os pés. Aleluia, aleluia. Eles se chocam com duas coisas. A primeira é que diz a Bíblia que Jesus despiu as suas vestes e se envolveu com uma toalha. E a segunda é que ele, sendo o Senhor, abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Tarefa de escravo, de servo. E ele foi lavando. Ele lavou de João, ele lavou de André, ele lavou de Barnabé, ele lavou de Tomé. E o Pedro está emburrado aqui. E o Pedro está dizendo: quando ele chegar aqui vai ser diferente comigo. Porque quando ele chegar aqui, todo mundo está aceitando, mas eu não. Quando ele veio lavando, o último é Pedro, do canto da mesa. Quando chega no Pedro, o que a Bíblia diz? Jesus, os meus pés você não vai lavar. Por que Pedro disse isso, Bruno? Porque o que Pedro queria mostrar era uma humildade falsa de alguém que está dizendo assim: não precisa lavar meus pés, eles querem que você lave, eu não. Nessa hora, quando Pedro diz: você não vai lavar meus pés, Jesus disse: o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender. Pedro insiste: não, meus pés você não lava. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte no meu reino. Reino é serviço. Reino é serviço. Reino é serviço. Reino é ter um coração servidor. Reino é ter o coração entregue para servir naquilo que é necessário. Reino é aquele, tem gente que acha que reino é pregar, reino é cantar, reino é fazer acontecer. Não, reino é servir. Antes de tudo, Deus procura no nosso coração o coração de um servo que diz: eu prego porque sirvo. Não, eu sirvo porque prego. Ei, você serve primeiro, você é um servo primeiro. A primeira condicional do reino de Deus é servo. Quando Paulo, o maior apóstolo, o maior pregador da igreja, se apresentava nas cartas, a primeira condicional que ele dizia não era: aqui escreve Paulo apóstolo, aqui escreve Paulo missionário, aqui escreve o Paulo pastor, aqui é o Paulo abridor de igreja, aqui é o Paulo que é uma tocha, aqui é o Paulo canela de fogo. Ele não dizia isso, que ele dizia: aqui Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, porque nada pode ser maior do que servo do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino de serviço. Se você pode, levante uma de suas mãos. Feche os seus olhos por um momento. Eu estou sentindo graça do Espírito Santo de Deus aqui.
Esse é o ano que você vai servir a Deus como você nunca serviu. O meu desejo essa noite é que o Espírito Santo, através dessa palavra, ateie fogo em seu altar, ateie fogo em seu coração, ateie fogo na sua alma, e você diga assim: eu estou disposto a ser servo, porque é o dia que você entender que ser servo é a maior posição do reino de Deus, todas as demais coisas te serão acrescentadas. No dia que você aprender que ser servo é a melhor posição no reino de Deus, não faltará graça, não faltará unção, porque a unção não vem para nos promover, a graça não vem para nos exaltar, ela nos é dada para servir, ela nos é dada para servir ao outro, para alcançar mais alguém, para ajudar alguém que precisa de nós. Oh glória. Ele se colocou a lavar os pés de Pedro. Se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. O que Pedro disse? Não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Aí você percebe que a reação dele é inconsequente. Ele muda muito rápido. Primeiro não quer que lave os pés, agora quer que lave o corpo inteiro. Porque aquele nunca era falsa humildade. Aquele nunca não era verdadeiro. Aquele nunca vai lavar meus pés não era de coração. Aquele nunca era só porque ele queria a bênção. Aquele nunca é porque ele queria se mostrar superior aos demais. Aquele nunca é porque ele queria o lugar de João na mesa. Oh glória. Mas agora que ele vê que ele está correndo o risco de perder a bênção e de que fica fora do reino, ele diz: não é bem assim. Lava o meu corpo inteiro. Quando ele corre o risco, ele diz: pode lavar-me por inteiro. Jesus termina de lavar os pés, pega a bacia, guarda num lugar, dobra a toalha, põe num lugar, volta aos discípulos, senta de novo, olha para cada um deles e faz uma pergunta, que é o texto que eu li essa noite: vocês entendem o que eu faço? Vocês entendem e compreendem o que eu fiz? Por que Jesus perguntou isso? Porque dentro da cultura deles, era o servo que fazia isso, era o menor que servia o maior. Porém ele, sendo o maior, fez-se menor. Ele, sendo o Senhor de todos, se fez o servo, só para mostrar a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é serviço. Servir é carregar a essência de Cristo em nós. Quanto mais servimos, mais parecemos com Cristo. Quanto mais nos disponibilizamos a servir, maior ficamos diante dos seus olhos. Porque para Jesus, grande não é aquele que governa tendo muitas pessoas lhe servindo, mas grande é aquele que serve a um grande número de pessoas. Quanto mais pessoas você serve, maior você é no reino de Deus. Quanto mais pessoas você ajuda, maior você é diante dos seus olhos. Quanto mais pessoas você estende a mão, maior você se torna dentro do reino. Oh, aleluia. Aí fora, como é que a gente vê o Senhor? Quando tem muitos servos servindo. Mas no reino de Deus é o contrário.
Eu estou sentindo graça do Espírito de Deus aqui. No reino de Deus é o contrário, aqui dentro é o contrário. Aqui dentro é diferente. Como é que é aqui dentro? Aqui dentro você é maior quanto mais você servir, quanto mais você ajudar, quanto mais você estender a mão, quando você mais se dispor, quanto mais você colocar a mão para fazer alguma coisa, maior você se torna. Lá fora o grande cruza os braços e espera que alguém faça. Aqui dentro o grande pega a mão, levanta os pés, põe a mão na obra, põe a mão no arado e diz: deixa para mim. Se precisar limpar eu limpo, se precisar fazer eu faço, se precisar pregar eu prego, cantar, evangelizar, fazer folheto, escrever, fazer teatro, ficar na porta, eu estou disponível. Evangelho, a essência do Evangelho é o serviço. Jesus nunca disse: vem e toma a bênção. Jesus disse: sê tu uma bênção. Oh glória! Jesus nunca disse: melhor é receber do que dar, é o contrário. Ele falou: é melhor dar do que receber, porque quem dá é porque tem, quem recebe é porque não tem nada. Esse reino que a gente vive com Deus é um reino de ponta cabeça, é um reino contrário do mundo, o reino que Jesus convida os discípulos a participarem e continua convidando os jovens a entrarem. É o reino do serviço, é o reino de acordar pela manhã e dizer: eu não preciso que alguém faça algo por mim, eu preciso fazer algo por alguém, eu preciso alcançar alguém. Oh glória, oh glória, oh glória. Os maiores homens da Bíblia, os homens mais prósperos da Bíblia, os homens mais abençoados da Bíblia, têm como primeira característica servo. Jó era o maior homem do Oriente, não era um dos, era o maior. E quando Deus vai falar de Jó, Ele não diz: tem visto Jó o fazendeiro, tem visto Jó o latifundiário, tem visto Jó o cara. O que Ele diz para Satanás? Tem visto Jó o meu servo. Oh, aleluia. É gente que aprendeu que é descendo é que se sobe. A gente aprendeu que a humildade é o melhor caminho para o crescimento. Com Deus é descendo que se sobe. Se você esperar que alguém faça algo por você, você não sai do lugar. Agora, se você se mover para fazer algo por alguém, é Deus que vai te projetar, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai abrir porta, é Deus que vai abrir caminho, é Deus que vai fazer as coisas acontecerem, é Deus que vai fazer as promessas acontecerem. Só que a gente, às vezes, por inexperiência, quer esperar que as coisas aconteçam. Se eu chegar lá, eu faço. Se eu for tal coisa, eu faço. Se eu alcançar tal cargo, aí eu começo a fazer. Nunca vai chegar. Nunca vai ser. Porque o ser vem primeiro do que o estar. Só está quem é. Quem não é, não está. Para chegar é preciso primeiro ser. Você precisa se comportar como alguém que é para poder chegar. Se José dissesse assim: eu vou esperar chegar, quando Deus me colocar lá como governador do Egito, eu vou fazer. Não chegava. Mas José entendeu: na prisão, eu estou fazendo. Na casa de Potifar, eu estou fazendo. E se eu voltar para a prisão, eu continuo fazendo. Por quê? Porque quando eu chegar lá no governo onde Deus me prometeu, na cadeira onde Deus me prometeu, eu já fui preparado para fazer. Eu sou servo desde a saída da casa do meu pai. Então, nós precisamos entender que serviço é a essência do Evangelho. No mundo secular, o Senhor é o que tem mais servos.
num mundo com Cristo, o Senhor é o que serve a mais pessoas. Então, Jesus fez isso e disse: Jesus, vós me chamais de servo, e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu, que sou mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros. Então, irmão Joabe, a ordem é que nós lavemos os pés um dos outros? Não. Você pode ler o Novo Testamento inteirinho, você não vai encontrar nenhum momento, nenhum discípulo praticando o cerimonial do lavar-pés. Não vai encontrar. Isso aqui é linguagem figurada. É como em Mateus 10:27, Jesus disse assim, o que eu vos falo aos ouvidos, ide e pregai sobre os telhados. Você não encontra nenhum discípulo pregando em cima do telhado nenhum, porque é uma figura de linguagem. Quando Jesus disse o que eu vos prego aos ouvidos, pregai sobre os telhados, ele estava dizendo, prega em tudo que é lugar, aonde abrir uma porta, prega na escola, prega no colégio, prega na igreja, prega na família, aonde abre a porta, vai pregando. É linguagem figurada. Jesus não estava dizendo aqui que nós temos que ficar lavando pés um dos outros. O que ele estava dizendo aqui, a essência do Evangelho: sirvam uns aos outros. Sirvam-se, ajudam-se. O abraço que você quer receber, dê. O cumprimento que você quer ter, ofereça. A mão que você quer que se estenda a você, estenda você primeiro. A ajuda que você precisa, seja aquele que vai dar. Oh, aleluia. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você, através do teu serviço, as coisas vão mudar na sua vida. Tem gente que reclama e fica dizendo, eu espero uma oportunidade, eu espero uma coisa acontecer, eu espero uma bênção que nunca chega. Quando Deus não muda a circunstância, Deus está usando a circunstância para te mudar. Deus está usando a circunstância para mudar você. Mude você e queira ser uma bênção, e a bênção vai te seguir. Queira ser uma bênção, e a bênção vai te acompanhar. Queira abençoar alguém e Deus vai abençoar você. Queira ajudar alguém e Deus vai te ajudar. Estenda a mão para alguém e Deus vai estender a mão dele para você. Aleluia. Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós também fazeis. Aleluia. Para que o que eu vos fiz, vós também fazeis. Termino aqui. E eu tenho um convite para você. Só serve bem, só serve a Deus direito, só serve a Deus como deve servir quem sabe três coisas: origem, propósito e destino. Só serve a Deus com integridade, com plenitude, com verdade, quem sabe de onde saiu, quem descobriu o seu propósito e quem sabe para onde está indo. Por que Jesus servia bem? Porque ele sabia o seu propósito. Lucas 10:19, ele diz o propósito: o Filho do Homem veio salvar aquele a que se havia perdido. Ele sabia o seu propósito. Depois você lê João 13, você vai achar lá no final do capítulo a seguinte expressão: sabendo que o Pai tudo lhe confiara nas mãos, e que ele veio de Deus e voltaria para Deus, o servia. Ele sabia de onde veio e sabia para onde estava indo. O que você está dizendo, Joabe? Eu digo que você só vai descobrir o valor do serviço e do servir quando você for grato, como foi o nosso irmão ali, de saber de onde saiu, de saber aonde Deus o encontrou, de saber de onde Deus o pegou, de saber a obra que Deus fez na sua vida, de saber aonde que você estava e aonde você está hoje. Porque quem é grato e sabe de onde saiu, serve de coração. Quem é grato e sabe de onde saiu, serve com verdade. Quem é grato e sabe de onde Deus o tirou, serve
com integridade. Quem sabe de onde saiu, serve com verdade, porque sabe, eu estava lá em Lodebar, eu estava perdido, Deus me achou, eu sei a minha origem. Só serve. Tem gente que diz assim: eu não preciso servir, não sabe de onde saiu, não sabe a sua origem, porque se souber a origem, tem um coração disposto a servir. Se souber aonde foi pego, tem um coração disposto a servir. Se reconhecer a obra que Deus tem feito na sua vida, tem um coração servidor disposto a servir. Quer servir de verdade? Saiba a sua origem. Quer servir de verdade? Descubra o seu propósito. Quem descobre o seu propósito serve com verdade. Quem descobre o seu propósito serve de coração. Quem descobre o seu propósito serve continuamente, porque ele vive pelo propósito, ele se alimenta pelo propósito, ele não tira os olhos do propósito, ele segue firmado no propósito, por isso ele serve. É como Jesus, o diabo apareceu para ele e disse: se você prostrado me adorar, te darei todos os reinos do mundo. Jesus mostrou: eu vim para servir, só ao teu Deus servirás, e só a Ele prestarás culto. Aí o diabo não desistiu e disse assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele mostrou que tinha propósito, e ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh glória! Quem tem propósito serve diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na tarde da bênção tem um irmão que ele é um dos primeiros a chegar no culto. E quando eu paro o carro ali, ele vai lá, ele pega a caixa de oração e traz para o púlpito. Toda quinta-feira ele faz isso. Quando não faz é porque ele tem alguma coisa. E um dia eu perguntei para ele: irmão, você vem aqui para quê? Eu venho para pegar a caixa do carro e colocar aqui. Eu digo: mas eu posso pegar a caixa, irmão? Eu já desço com a caixa, vem e põe aqui. E ele diz: eu tenho um propósito. Quem tem propósito serve diferente. Serve nas mínimas coisas, serve até colocando água em um copo, serve até apertando a mão de alguém, serve até ajudando em alguma coisa que ninguém espera. Ele não serve porque quer aparecer, ele serve porque ele tem propósito, ele serve porque ele sabe de onde ele saiu e para onde ele está indo, e aquilo que Deus tem para fazer na vida dele é muito grande, para deixar de servir hoje, ele já serve agora, porque ele sabe que quanto mais ele serve, mais Deus abre porta, mais Deus abençoa, mais Deus estende a mão, mais Deus faz pela sua vida. Só que eu encerro lhe dizendo algo: você não tem todo o tempo da vida para decidir servir. Como Jobe, você não tem todo o tempo da vida para servir. O tempo para servir é hoje, é agora. Eu vi os jovens passando aqui falando, eu vi o David falando, entrei com 13 anos, 16, 14 anos, entrou na Madura. É o tempo, é agora. Daqui a um tempo ele só vai dizer assim, ó: quando eu era da Madura, quando tinha o culto de sábado, quando o irmão Carlos marcava um jejum, quando tinha as escola bíblica, acabou o tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Ou você serve hoje, ou você poderá não servir amanhã. Ou você faz algo para Deus hoje, ou você chegará com as mãos vazias lá em cima. Ou você se dispõe a realizar hoje, ou a oportunidade termina. E eu li um texto hoje à tarde, eu disse: eu vou terminar a mensagem lendo esse texto como conscientização. Eu peço que você se coloque de pé, por favor. E dentro desse texto eu quero fazer um convite essa noite, porque é o lançamento do tema do ano. E eu quero convidar quem quer entrar nessa visão que Deus deu aos seus servos aqui, com essa palavra que eu vou ler aqui para terminar essa mensagem.
É um texto que está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 36. E está falando de Davi, o rei de Israel. E o texto diz assim, escute bem, porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido a Deus de todo o coração, terminou o seu tempo, e ele descansou junto dos seus pais. Por que eu leio esse texto para terminar? Davi decidiu servir e foi quem foi. Mas quando o tempo acabou, diz a Bíblia, e terminando o seu tempo, descansou com seus pais. Você pode fazer desse ano de 2024 um ano diferente na sua vida. Um ano diferente para você dentro desse departamento. Um ano diferente dentro da juventude. Um ano diferente dentro da Umadura. Um ano diferente dentro da sua casa. Quem sabe você foi o jovem que durante os anos que passaram, você se esquivou, se desviou, se afastou, não quis servir, fugiu de todas as maneiras, mas experimenta fazer algo diferente esse ano. Experimenta esse ano servir, experimenta esse ano servir a Deus, e você vai ver Deus trabalhando em seu favor. Experimenta fazer algo para Deus e vai ver Deus fazendo algo por você. Experimenta fazer melhor para Deus e vai ver Deus fazendo melhor pela sua vida. Experimenta colocar a sua vida para Deus e Deus vai projetar os seus sonhos. Me vem Pedro na cabeça. Quando Jesus foi na casa de Pedro, tinha um problema, a sogra estava com febre. Jesus encontrou Bartimeu e deu uma palavra. Jesus encontrou muitos outros e deu uma palavra. Mas quando Jesus encontrou a sogra de Pedro, ele não deu uma palavra. O que ele fez? Levantou a mão e com a mão tocou na sogra de Pedro. Por quê? Porque semanas antes Pedro tinha colocado a mão dele no arado da obra de Jesus, tinha tirado a mão da pescaria, das redes de peixe e colocado a mão no arado. Agora Jesus, que não deve para ninguém, levanta a mão. Pedro está olhando no canto e Jesus diz: há semana atrás você decidiu servir, você decidiu colocar a mão na minha obra, agora eu vou colocar a minha mão na tua casa, a minha mão no teu problema, a minha mão na tua porta fechada, a minha mão no teu sonho, a minha mão na tua faculdade, a minha mão na porta que você precisa que abra. Eu vou trabalhar por você. Eu sinto uma graça do Espírito de Deus aqui. Eu disse para você que essa mensagem hoje seria diferente, mas no final dessa mensagem eu tenho um convite para você. É o convite de alguém que está no primeiro culto da Umadura de 2024, e você não vai vir fazer um propósito com o irmão Carlos, não vai fazer um propósito com o irmão Marlon, você vai vir fazer um propósito com Deus. E se você quiser, eu tenho Deus que é o dono dessa obra, Ele está no céu, Ele vai olhar com olhos como chama de fogo. Você vai descobrir o poder do serviço. Enquanto você serve, Deus peleja por você. Enquanto você abraça alguém, Deus abraça você. Enquanto você se dispõe a fazer a obra dele, Deus se dispõe a cooperar contigo. Enquanto você se dispõe a fazer algo por alguém, Deus peleja pela tua causa. Eu quero convidar você. Eu quero convidar nesta noite jovens que querem entrar dentro desse tema do serviço, chamados para servir. Servir aonde for preciso, servir no que for necessário,
servir naquilo que precisar, servir para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra seja completa, porque às vezes tem algo precisando ser feito, e a gente está de braços cruzados dizendo: essa obra não é minha, esse problema não é meu, é do dirigente, é da dirigente, é do tesoureiro, é do secretário. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: você é parte dessa obra, você é parte desse projeto, você tem algo importante para somar nesse projeto. Enquanto nosso irmão louva a Deus com um corinho, eu convido você a sair do seu banco e vir aqui diante do altar de Deus e fazer com Deus um propósito. Senhor, nesse ano o Senhor vai me dar saúde, nesse ano o Senhor vai me dar condições, nesse ano o Senhor vai me dar meios. Deus vai te dar meios para servir a Ele. Deus vai abrir portas para servir a Ele. Deus vai te dar capacidade para servir a Ele. Deus vai te dar dons para servir a Ele. Deus vai te instrumentalizar. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Venha falar com Deus aqui no altar. Ansiando oferecer algo de valor. Há vagas abertas no reino de Deus. Teu coração. Procura-se servos no reino de Deus. Mais que uma canção eu procura-se te servos gratos. Apenas uma canção. Procura-se servos que se entreguem. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. Entregue-se essa noite. Faça um propósito essa noite. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Qual é o segredo para crescer, para prosperar? Qual é o segredo para ser abençoado no reino de Deus? Sirva da melhor forma. Sirva com o teu melhor. Eu estava aqui pregando e olhando lá o Mateus e a Cindy na portaria e lembrando, há muitos anos atrás, o líder da juventude na época chamou eu e a Aline, nós era noivo, e disse para nós assim: eu tenho algo para colocar para vocês fazer aqui. E nós perguntamos o que? Querendo fazer alguma coisa. E ele disse: vocês vão ser o terceiro dos recepcionistas. E eu me lembro que eu digo amém. E aí depois eu fui lá na casa dela, a gente orou, que era um sábado. E eu disse: Aline, vamos fazer o melhor como terceiro da portaria. Aí depois nós somos o segundo da portaria. Aí depois nós somos o primeiro da portaria. E assim as coisas foram acontecendo na nossa vida, porque a gente colocou o coração de dizer: eu quero fazer o melhor. Eu não preciso fazer o melhor naquilo que Deus vai me colocar amanhã. Eu preciso fazer o melhor do que Deus me colocou hoje. Eu preciso fazer o melhor da porta que abrir hoje. Quando Deus usar os líderes para abrir uma porta para você, faça o seu melhor. Quando Deus usar alguém para abrir uma porta para você fazer algo para o reino de Deus, faça o melhor. E se Deus abrir uma porta para você, faça da melhor forma. Porque quando você faz da melhor forma, a Bíblia diz: você é fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Você é fiel no pouco, sobre muito eu te levanto. Você é fiel no pouco, sobre muito eu te honro. Coloca a mão à altura do seu coração, feche os seus olhos e comece a falar com Deus aí. Os nossos irmãos vão me ajudar a orar, colocando as mãos. Eu vou orar aqui, e eu oro que Deus te dê uma unção de serviço essa noite.
uma unção de produção, de frutificação. Às vezes a gente pensa que é normal não ser produtivo, não é, porque a Bíblia diz que quem não produz, ele corta e joga fora. E nós não queremos ser jogados fora, nós não queremos ser jogados no fogo, a gente quer ser frutífero. Então comece a orar nessa hora e diga: Deus, faça de mim uma videira frutífera, faça de mim um servo que te serve de coração. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesta noite. Os obreiros oram, os líderes oram, os jovens oram, Senhor, nesse momento. Eu te peço, Senhor, que nesta noite uma unção especial de capacitação da tua parte venha vir sobre a vida desse moço, sobre a vida dessa moça. Senhor, que o serviço dele comece, Senhor Jesus, a aparecer, que os frutos comecem a vir. Deus, que essa árvore, Senhor, que tu plantaste, venha chegar a estação do seu florescimento. Eu declaro, Senhor, que esse ano de 2024 é o ano dessa árvore florescer, é o ano desse jovem florescer, é o ano dessa promessa florescer, é o ano dessa chamada florescer. Deus, em nome de Jesus, aonde houver um jovem aqui se humilhando na tua presença e dizendo: Deus, eis aqui um servo, eis aqui uma serva, que a unção capacitadora venha ir ao seu encontro, que a unção renovadora venha vir sobre a sua vida, que a unção restauradora venha vir sobre o seu coração. Capacita, 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 capacita. Levanta servos, levanta servas, levanta jovens. Estou voltando à Deus. Essência da dor. Unge, 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 E a unge. essência és Unge, tu. unge. A Unge, essência és tu. Unge para o serviço. Jesus. Diga: Deus, Oh, me unge para o serviço. Pelo que eu Me unge fiz para o dela. serviço. E a Me essência unge és para o tu. serviço. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Isso. Oh, me Ore, perdoa ore, pelo que eu fiz faça um dela. propósito E com a Deus. essência és tu. A essência és tu, Jesus. Faça um propósito enquanto os irmãos estão cantando. Diga: Deus, esse ano a minha vida vai ser te servir. Esse 2024 eu coloco a minha vida no teu altar. Esse ano não faltará em louvores na minha boca. Esse ano não faltará serviço nas minhas mãos. Quanto és digno. Embora eu seja um pobre fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Chamados para servir, escolhidos para servir, eu te darei, a maior pois apenas é o uma canção serviço. não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo
pelo que eu fiz dela. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Você está do lado de um amigo, de uma amiga, antes de voltar para o seu lugar, dê um abraço nele ou aperta a mão dele, a mão dela e diga: esse é o nosso tempo, vamos servir a Deus juntos, vamos louvar a Deus juntos, vamos fazer essa obra juntos. Diga: vamos semear esse ano juntos, vamos estender a mão para o outro esse ano, vamos nos ajudar a caminhar mais uma milha. Se você caminhar uma, eu caminho outra com você. Diga: vamos servir a Deus juntos, esse é o nosso tempo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me até transbordar, derrama sua glória.